Salve Brasil, boa noite! Bem-vindos ao Café com Fé, edição 23/10 de 2022. Estamos a uma semana das eleições. Estava esperando acabar o debate do presidente, o debate dos candidatos à presidência da República para entrar. Por isso o atraso aí, né? O candidato Lula não foi ao debate, né, mais uma vez. Então eu estava esperando aqui para entrar. Queria fazer um disclaimer aqui, inicialmente. Eu não sou analista de valores imobiliários, tudo que eu falo aqui reflete única e exclusivamente a minha opinião, e não constitui nenhum tipo de recomendação de compra ou venda de valores de ativos imobiliários, né? Tô dando aqui só a minha opinião. Vou pedir para vocês compartilharem a live aí com todos os amigos aí para ver se a gente bate recorde de audiência aí hoje. Tem 7.000 pessoas ao vivo. Faltou uma semana para as eleições. Eu queria discutir alguns pontos aqui que eu acho pertinentes, né? Primeiro que agradecer também ao presidente, ao ministro Guedes, que me convidaram ontem para a live da Liberdade, né? Eu participei ontem, mesmo eu estando em um casamento, eu saí 10 minutos do casamento para poder participar. Alguns fatos políticos nas últimas 2 semanas marcaram o crescimento da campanha do Bolsonaro, né? Primeiro foi o primeiro debate promovido na TV, que o Lula compareceu, né? Nesse debate o Bolsonaro foi muito bem, né? Foi muito superior, foi um fato político importantíssimo, repercutiu por alguns dias, né? O debate. Logo após isso, a gente teve o ataque a tiros, né? A campanha do Tarcísio em São Paulo, né? Eram 8 motos com 16 marginais, né? Que atacaram a tiros no lugar onde estava o Tarcísio fazendo campanha em São Paulo, né? Esse foi um outro fato político importante, né? E o terceiro fato político mais importante foi a censura que o TSE impôs à campanha do Bolsonaro e aos veículos de comunicação, né? Isso fez com que parte dos indecisos, que hoje, na época, né, 3 semanas atrás, logo depois da virada do primeiro para o segundo turno, estavam na faixa de 6 a 8%, número total de indecisos, né, dos 118 milhões de votos, né, válidos no primeiro turno, total de indecisos. Eu não sei realmente com quem não gosto de nenhum deles, né, não sei em quem eu vou votar. A censura, né, tomou conta da mídia, né, e dos aplicativos de mensagens, né? O WhatsApp, então, foi uma loucura, né? A quantidade de informação chegando sobre a censura, né? E para o Bolsonaro, essa censura, ela foi extremamente positiva, porque foi para o Bolsonaro mais ou menos o que causou a facada, né, na última eleição. Ele tomou a facada, foi um evento político de proporções magnânimas, né? E acabou virando aquela eleição de 2018, né, e o Bolsonaro vencendo, né? E veja bem, né, ele era um candidato que absolutamente ninguém conhecia em 2018, né? Era né, como ele mesmo fala, né? Quando eu tive com ele, ele falou: eu era só um deputado do baixo clero sem nenhuma expressão. Exatamente isso que eu era, né? Então, em 2018, a partir de abril e maio, né, que foi a largada, né, para a campanha da presidência, ele estava lá com 15% dos votos, março 15%, 17% das intenções de voto, teve a facada, né, e aquele fato político enorme fez com que ele ganhasse as eleições. Mas prestem atenção, no Nordeste, por exemplo, ninguém conhecia
né, o Bolsonaro, né, e no resto do país também. Então, esse fato político da censura assustou muita gente, tirou muita gente da zona de conforto, muita gente extremamente desconfortável com esse movimento de censura por parte do TSE, né? Principalmente os veículos de comunicação, né? A gente vê na Jovem Pan escrito censura, os jornalistas não podendo falar algumas palavras, a revista Oeste, né, foi retirada do ar, uma revista que hoje tem bastante número de assinantes, né? Então esse fato político fez com que o Bolsonaro, que estava atrás nas pesquisas de intenção de voto, né, conseguisse parar a campanha e empatar, né? Então foi muito importante esses 3 fatos políticos, né? O que mudou do primeiro turno para cá? Uma vantagem muito grande nos debates, né? Aí a gente teve hoje, por exemplo, né? Hoje a gente teve o debate da Record. Bolsonaro foi muito bem, impressionante o que amadureceu o presidente Bolsonaro, o que ele acalmou o discurso, a maturidade, a tranquilidade com que ele está falando na TV, e fomos surpreendidos por uma audiência muito grande hoje nesse debate. Mais de 10 milhões de pessoas assistiram o debate hoje, o que é muito importante, né? Ou seja, o Bolsonaro estava assim falando para fora da bolha dele, fora da bolha de eleitores dele, e isso é um ponto importantíssimo. E o Lula não foi, né? Ou seja, ele ficou lá apanhando, né, com 10 milhões de pessoas assistindo, né? Todas as respostas, para quem assistiu o debate, todas as respostas do Bolsonaro vinham com um ataque, né, com um ataque ao Lula, né? Ou seja, falou do orçamento secreto, bum, bate no PT. Falou do qualquer coisa, né? Falou do Auxílio Brasil, responde a pergunta e bate no PT. Aí, né? Então, quando o cara não tá, né, para se defender, eu já sofri isso na vida, né? Quando tu não te apresenta para te defender, por favor, compartilhe o vídeo com os amigos aí, por favor, pra gente bater recorde de audiência. Quando tu não tá para se defender, tu apanha sem cessar, né? Então eu acho que foi um erro muito grande da campanha, um erro muito grande da campanha do Lula não ter ido ao debate hoje. Talvez tenha sido um erro mortal. Para vocês terem uma noção do tamanho do equívoco que foi, né, não ter ido ao debate hoje a gente teve o episódio do Roberto Jefferson, né, que o cara deu tiro na polícia lá, sei lá, o cara enlouqueceu, atirou na polícia, né. Esse episódio, né, a esquerda se agarrou nesse episódio como isso aqui vai ser um fato político que vai virar voto. O que é pro Lula? Então a esquerda se agarrou no fato político do Roberto Jefferson, né? Se agarrou nesse fato político e falou, agora ganhamos a eleição, né? E, cara, o cara, sei lá, ele pirou, né? E o que aconteceu? No debate, né, o Bolsonaro conseguiu não só reverter completamente a narrativa da esquerda, tanto que pararam já de falar. Prestem atenção na mídia agora à noite, o que estava às 4 da tarde, falando do caso do Roberto Jefferson, e como está agora nesse momento, às 11 horas da noite. Simplesmente parece que morreu o assunto. Acabou, não se fala mais de Roberto Jefferson. Por quê? Não se fala mais de Roberto Jefferson. Porque o cara que é indeciso, o cara que estava indeciso, ele falou, eu tô falando desse cara aqui porque esse cara aqui, realmente, o que ele fala é real. Ele foi lá e falou, o cara é bandido, tá? E tem que ser preso. Porque atirou na polícia e tal, isso é crime, bandido tem que ser tratado como bandido. Ou seja, ele tá com o discurso exatamente, ele tá fazendo na prática exatamente aquilo, né, que as pessoas que estavam indecisas queriam ver dele, né? Ele está na prática fazendo exatamente o que as pessoas queriam ver dele. Então o voto que estava indeciso
falou, pô, titubeou, será que o cara vai apoiar isso? Não, ele foi lá e foi veemente. E olha só que interessante. Na sabatina da Record, agora há pouco, o Bolsonaro ainda pegou essa história do Roberto Jefferson e ainda colou no Lula. Entendeu? Colou no Lula ainda, né? A narrativa do Roberto Jefferson de atacar a polícia ainda colou no Lula. Falou, olha, ele era teu aliado, ele era do teu partido, né? Ele denunciou o mensalão, quem negociou com ele, ele negociou com o PT, ou seja, ele era um aliado do PT que brigou com o PT, ou seja, a narrativa, né, que era uma narrativa que era para estragar a campanha do Bolsonaro, prejudicar a campanha do Bolsonaro, né, o Bolsonaro ainda conseguiu, né, com o erro estratégico da campanha do PT de não ir ao debate, né, porque se o Lula tivesse ido ao debate, ele poderia ter colado isso no Bolsonaro, mas ele não foi, né? Então ele deixou o Bolsonaro colar nele, né? E esse fato político passou batido, né? Ninguém, não mudou o voto de ninguém, não vai fazer diferença nenhuma. Tá? Agora, essa semana, a gente na sexta-feira viu uma arrancada muito grande do mercado financeiro, as ações da Petrobras dispararam, as ações do Banco do Brasil dispararam, o dólar derreteu, quase o menor valor do dólar aí nas últimas semanas, né? Com o crescimento exponencial aí, do Bolsonaro em algumas pesquisas, né? Ou seja, na pesquisa da Futura ele aparece à frente, né? Com 1,5 milhão de votos. A pesquisa da Veritas ele aparece a 3 pontos à frente, né? São 3.600.000 votos. E nas outras pesquisas ele vem crescendo, né? Ou seja, ele cresce e o Lula decresce, né? Então essa semana a gente vai ter mais pesquisas aí que a gente vai saber. Sua live não fica aparecendo no Insta, tá? Normal, eles boicotam, mas as pessoas sabem que eu entro às 10h30 e entro no Instagram igual. Divulguem aí, por favor, a live. Os caras não têm nem vergonha mais, né? Eles não deixam eu entrar no ar, né? Daqui a pouco eles vão me tirar do ar, né? Então, para quem olha assim a eleição e fala, pô, era 6 milhões de votos, é muita coisa. Não é, porque tem ali 600.000 votos que foram do Novo, que passou para o Bolsonaro, né, automaticamente. Então, aí a gente já tem 5,5 milhões de votos. Aí vai aumentar a abstenção no Nordeste, vai aumentar mesmo liberando ônibus, mesmo a abstenção vai melhorar, vai reduzir, vai aumentar. Tá? Por que vai aumentar? A gente vai ter bastante fiscal de urna, né? Então quem puder ficar até o final da apuração na frente da sessão lá, vendo se os caras estão agindo de boa fé, né? Os fiscais, né? É importante, né? Para burro, né? Inclusive eu falei isso ontem na live da Liberdade, né? Então, mas a eleição assim tá completamente empatada, né? E acho assim bastante qualquer coisa pode mudar a eleição daqui para a semana que vem, né? Então esse trabalho das pessoas de virar voto, de conversar, né, com as pessoas e tal, ele tem que ser mais direcionado para as pessoas que votam nulo e branco, né? Tem muita gente votando nulo e branco, tem muito voto nulo e branco, é um absurdo que tem de voto nulo e branco, é quase, por exemplo, no Sudeste, né, que é São Paulo, Rio de Janeiro e tal. Então eu acho que com as pessoas, o trabalho, na verdade, mais forte que deve ser feito agora, mais do que indeciso, é trabalhar o nulo e branco, né? E eu acho que a campanha do Bolsonaro está fazendo isso muito bem. Agora, qualquer coisa, assim, muito sensível, né? Uma eleição que tem 1% de diferença, né, gente? Então, assim, o ideal seria o Bolsonaro abrir uma vantagem de 3, 4 pontos percentuais, né, até domingo, para não ter nenhuma surpresa, né? E hoje a eleição está
Você acertou que o Lula não iria mais em nenhum debate. É que ele foi muito mal no primeiro debate, né? Inclusive ajudou o crescimento do Bolsonaro. Por favor, gente, deem print aqui depois na live e postem nos stories, peçam pra galera me seguir, por favor. Eu sei que o Instagram não vai entregar, né, se vocês fizerem isso, mas mesmo assim alguma coisa vem sempre, ajuda, né? Então, essa semana é uma semana muito importante, né? E cada voto, assim, cada voto é importante, né? Então, assim, não deixem de votar, porque um voto sequer pode mudar a eleição, né? Dito isso, para quem não lembra, no Rio Grande do Sul, aqui no Sul, a eleição do Eduardo Leite foi decidida por 2.200 votos. 2.200 votos. Então, não deixem de votar. Mas, eu acho que nas pesquisas dessa semana, principalmente a Datafolha, deve mostrar um crescimento do Bolsonaro de novo. A IPEC eu não sei, porque eles já estão no all-in faz tempo, né? Eles davam 18 pontos pro Lula no sábado, né? Então é muito difícil esses caras, eles querem induzir os caras a votarem no Lula, né? Então, muito difícil, mas tem chão aí pela frente, tá completamente em aberta as eleições, mas eu acho que, assim, pelo crescimento das últimas 2 semanas, o Bolsonaro hoje é o grande favorito, na minha opinião, mas tem muito chão, não dá para deixar de votar, e qualquer fato político novo pode tanto virar a campanha para o Lula, como fazer o Bolsonaro abrir 2, 3 milhões de votos, né? Então, conversem com as pessoas que votaram no nulo branco. Eu acho que esse é um recado importante que eu tenho a passar aqui. Falou, gente? Obrigado. Amanhã eu estou em São Paulo. Essa semana eu vou trabalhar em São Paulo, vou estar em São Paulo. E tamo junto. Amanhã à tarde eu vou estar ao vivo no TC para falar sobre o mercado e tal, debater e tal, as estratégias aí para a última semana das eleições. Um abraço aí, gente, a todos. Boa noite e bom descanso.